Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é André Lombardi, eu sou diretor de Whatever aqui da Perestroika de São Paulo e também sou psicólogo. E hoje eu vim falar para vocês sobre a questão da essência, certo? A gente fala muito sobre isso hoje em dia, sobre viver mais de acordo com a nossa essência, buscar o nosso propósito. E isso pode ser muito legal, mas acho que pode ser um problema também. E eu vim contar para vocês por que eu acho que isso pode ser um problema. E eu queria começar falando com vocês um pouquinho sobre a origem do conceito de essência, como a gente entende ele hoje. E para isso eu quero levar vocês lá para o começo da modernidade com o pensamento de René Descartes, certo? O que a gente chama de um pensamento cartesiano. Então, o Descartes tem algumas coisas importantes que ele traz para a mesa. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a separação entre sujeito e objeto. Essa não é uma ideia original, mas o Descartes dá uma importância para isso bem relevante dentro do modelo epistemológico que ele cria, certo? Então, o que o Descartes vai falar? Ele vai falar que sujeito é uma coisa, objeto é outra, e que essas coisas elas são de fenômenos diferentes, certo? Então, o corpo é uma coisa completamente separada da mente, da alma, né, no caso, e a ciência só dá conta de entender aquilo que tem corpo, né, aquilo que tem dimensão. Né? Por isso que o plano cartesiano, inclusive aquela coisa da matemática, é uma forma de você matematizar as dimensões do mundo. Né? E a alma é do espectro do divino e é uma coisa que não é passível de estudo, não é passível de interesse pra gente. E por que ele coloca dessa forma? Porque a preocupação do Descartes era sobre como a gente conhecia o mundo e como a gente produzia conhecimento. E ele falava que até então a única ferramenta que a gente tinha eram os nossos próprios sentidos. E o Descartes não achava que a gente deveria confiar nos nossos sentidos, porque eles nos enganam. Então, o que a gente ouve não necessariamente a gente ouviu, o que a gente vê não necessariamente a gente viu, e ele achava que esse não era uma boa ferramenta de conhecimento do mundo, a gente precisava de um outro método, certo? Um método para chegar em verdades absolutas, em verdades definitivas. Nesse momento, ele tem uma certa parcimônia e ele pensa assim, bom, se a ideia é que a gente chegue em verdades absolutas, primeiro eu preciso saber se existem, né, verdades absolutas. Eu posso falar a respeito de verdades absolutas. E dentro do contexto social que ele vivia e tudo, ele acha uma resposta para essa pergunta, que sim, existe uma verdade absoluta clara e dada a todos, que é a existência de Deus, certo? Então, a partir do momento que a gente tem uma verdade absoluta, logicamente a gente consegue derivar outras verdades. É como funciona o pensamento matemático, né? Se tal coisa é verdade, então tal coisa é verdade. Né? Então, o René Descartes estava preocupado com esse método. Né? E a lógica, nesse caso, era super importante, porque ele falava que essa era a substituição que a gente devia ter dos nossos sentimentos. Era a lógica, né? Porque a lógica está para além dos nossos sentimentos, ela está para além do mundo que está em contato com a gente. Né? Isso foi muito importante, né, para aquele momento, para aquele contexto, e de uma certa forma é o que sedimentou a metodologia científica que possibilitou o desenvolvimento da ciência moderna europeia, que possibilitou a complexidade social e tecnológica do mundo que a gente vive hoje. Eu digo por isso até porque a Revolução Industrial ela foi também muito possível e realizada através de você levar o entendimento científico e a produção científica para dentro da indústria, para dentro das fábricas e tentando potencializar a nossa capacidade produtiva. E a gente hoje em dia já sabe também que muito do que se criou enquanto organização na Revolução Industrial pauta a nossa organização atual. Então o paradigma científico teve uma contribuição muito grande para a forma como a gente se organiza socialmente. Né? Agora, qual que é a questão? Isso tem um limite. Né? Então, quando a gente está falando sobre um mundo natural, digamos assim, é mais fácil a gente lidar com esses conceitos que estão para além, né, para a lógica além do mundo vivido. Né? A questão é que quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e começa a falar sobre a humanidade, o limite dessa possibilidade de conhecimento do mundo começa a ficar mais evidente. Né? Então, por quê? Porque é muito mais difícil você definir uma pessoa, né? Eu acho que qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo sabe que se eu pedir para vocês se definirem, vai ser uma tarefa dolorida, né? Só que qual é o problema? Quando inaugura-se o campo das ciências humanas, né, a única metodologia que a gente tinha científica era aquela aplicada nas ciências naturais. Né? Então a gente foi buscar também essas verdades absolutas, essas essências desses fenômenos, quando a gente começou a estudar o homem também. E aí, eu acho que a gente chega nesses conceitos abstratos, e eu acho que eles são grandes problemas, que são essas ideias substantivadas, né? Então a gente chega em conceitos de como assim, a gente precisa estudar a inteligência. Eu acho que inteligência não significa nada, como um conceito solto no espaço.
não significa nada porque meio que pode significar qualquer coisa, certo? Existem várias definições possíveis para essa palavra, assim como consciência. A gente não sabe o que é consciência, né? Então, se você for olhar pela vertente da neurocientífica, vai definir consciência de uma forma. Se você for olhar para a filosofia, vão ter várias definições. Se você for olhar para a religião, vão ter várias definições. Então, essas palavras que estão descoladas da vivência do mundo, que é o que Descartes propôs, na verdade, elas não dão ferramentas, não dão escopo suficiente para a gente, de fato, entender os fenômenos que estão no nosso mundo no dia a dia, né? Ou seja, esses substantivos eles não significam nada, eles são, na verdade, verbos essencializados, né? Toda vez que a gente tenta descrever essas coisas, a gente acaba levando isso para uma ação, né? Então, porque qual é a grande questão, né, disso? Né? Por que essa ideia dessa vivência e dessa compreensão intelectual do mundo é um problema? Porque viver não é um processo mental. Tá vivo não é algo que diz respeito simplesmente à nossa mente ou à nossa consciência. E, inclusive, se você colocar o cérebro num pote, ele não vai fazer nada, né? A vivência é algo de corpo inteiro. O conhecimento se dá no mundo através de todo o nosso corpo, né? Através do nosso próprio caminhar do mundo se dá o nosso entendimento, certo? Então, o que é importante disso? Que a nossa existência, ela vem antes de qualquer essência, né? Não tem como existir algo que está descolado das nossas relações do dia a dia, que a gente tem com os outros, com o mundo, né? A gente primeiro está no mundo e é perpassado por esse mundo e é atravessado por esse mundo. E aí existe um exercício reflexivo de entender o que aconteceu. Mas não existe uma essência abstrata que, de uma certa forma, dá origem para o mundo, né? O mundo sempre vem antes, certo? E aí, quando a gente chega nesse ponto, a gente precisa rever o conceito de verdade, né? Então, a verdade dentro dessa metodologia científica cartesiana é uma verdade de concordância. Você tem que concordar o enunciado com o enunciante. Então, se eu chamo uma mesa de cadeira, está errado, porque aquilo é uma mesa. Por outro lado, esse não é o único conceito de verdade, né? Existe um conceito que vem da Grécia também, que é um conceito de aletheia, que é a verdade como desvelamento, né? Então, no meu caminhar pelo mundo, eu vou descobrindo o pano da verdade dos objetos que estão escondidos, né? Agora, qual que é a grande questão? Isso significa que se eu descubro alguma coisa, eu necessariamente estou cobrindo outra. E aí começam a entrar brincadeiras que dentro de uma lógica cartesiana, uma mesa é uma mesa e uma mesa é uma cadeira. Mas se eu sento numa mesa, ela vira uma cadeira? Então, né, essa questão da verdade está muito mais relacionada à interação que a gente tem com o mundo, né, ao foco que a gente dá. Uma boa metáfora para isso, que eu gosto dessa descrição, acho muito bonita, é como se o mundo real, objetivo, essa realidade que não depende da gente para existir, é um grande quarto escuro. E a gente só tem uma lanterna. Então, a gente vai colocar o nosso foco para algum lugar, mas necessariamente a gente vai dar uma boa parte desse quarto vai continuar escuro, depende para onde a gente aponta a nossa lanterna, certo? Então, a conclusão disso tudo é que é um convite para que a gente viva a experiência vivida, vive o mundo vivido. Não negligencie a nossa existência pela nossa essência. A gente está no mundo primeiro, a nossa vida está passando, então a gente tem que abraçar ela. É isso. Obrigado, gente.